Muito bem, vamos então aqui ler um texto para que nós possamos discorrer aqui em alguns conselhos práticos e quais as lições nós podemos extrair no fim deste dito Dia das Mães, né? Considerando que esta mãe realmente precisa ser valorizada todos os dias, mas hoje nós temos um dia em especial durante esses 365, que nós aproveitamos para, não só nesse dia, né, mas para bater uma foto num painel especial. Acabamos arrumando uma desculpa, né, para comer carne juntos, né? Uma desculpa para a gente comer ali um churrasco. E o mais importante disso é que eu fico olhando todo mundo aí, as meninas aí, as irmãs do Kids, as irmãs e irmãos, né, cozinha ali na cozinha, e essa técnica, né, montando esses vídeos, né, o Michael montando esses vídeos, trabalhando, empenhando, irmãos, diáconos, os que zelam aí pela zeladoria. O mais importante é ver todo mundo fazendo sem ser obrigado, né, sem ser forçado. Não, você precisa fazer, corre lá e faça. Todo mundo fazendo com alegria, com amor no coração, sabendo que está servindo não a um ou ao outro, mas estão servindo ao reino de Deus. O mais gostoso é isso, é ver que pessoas estão fazendo com prazer, pois estão fazendo para servir ao reino de Deus. E o texto desta noite não podia ser outro. Provérbios 31. Quem conhece Provérbios 31? Alguns já conhecem, né? Provérbios 31 fala de um rei. Muito provavelmente a tradição judaica, ela remete, ela acaba ligando ou conectando este rei Lemuel, já que é alguém que aparece do nada, né? Esse rei Lemuel aparece do nada, essa mãe do rei Lemuel também aparece do nada. Ela simplesmente aparece aqui na Bíblia. E, de repente, dentro do livro de Provérbios, este rei começa a trazer ali conselhos, lições, e que sua mãe, né, lhe transmitiu como uma mãe virtuosa, como uma mãe sábia, né? Ela chega a dizer: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. É interessante que Ana, ela votou e o filho veio, né? E da mesma forma esta mulher, nesta mãe deste rei, ela está dizendo que este filho é um filho de seus votos, ou filho de suas súplicas, filho do seu clamor, filho das suas orações. Então, a tradição judaica aponta este rei Lemuel como sendo Salomão e esta mãe como Betseba. Eu não tenho como confirmar isso, mas a tradição, se nós formos realmente para a tradição judaica, né, como ela olha para esse texto, como ela analisa, eles acabam observando ali que é uma maneira de eles esconderem a identidade de Salomão, trazendo esse nome, né, Lemuel, que significa dedicado a Deus, né? E todo nome que termina com El, tá? Tem alguém que termina com El aqui? El, Daniel, Samuel. Não tem ninguém com o nome de Deus aqui, gente? Não tem. Rafael, Samuel, Daniel, Lemuel, né? Conforme o texto que nós vamos ler, sempre esse El do final do texto está se referindo a Deus, né? El Shaddai. Então, sempre que você conhecer alguém que termina, que o finalzinho do nome é El, você pode dizer para aquela pessoa que ela tem o nome de Deus inserido no seu próprio nome, e que se ela precisa mudar de vida, muda logo, né? Que não adianta ficar carregando o nome de Deus só no próprio nome, tem que carregar Deus no coração. Mas é uma maneira de, às vezes, você converter até alguém, né? Falar, puxa vida, você tem o nome de Deus no seu nome, fazendo coisas que agradam só o diabo, né? Isso aí é só uma dica para, às vezes, você conversar com alguém e, às vezes, trazer essa pessoa para mais perto do reino, tá bom? É uma dica para um diálogo com alguém, com algum parente,
Tá? Então, Lemuel, né, filho de uma rainha, né, muito sábia e muito virtuosa, e ela começa a trazer alguns conselhos do verso 1 até o 9, mas eu gostaria mesmo de ler a parte principal da sabedoria de uma mulher que realmente constrói lares. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela constrói e a tola a destrói com as próprias mãos. Tá? Mas isso não quer dizer que um lar destruído, gente, nós não podemos simplesmente engessar um texto bíblico e todos os lares que chegaram ao divórcio ou foram destruídos de uma certa forma ou de outra, a responsabilidade, ou seja, aquela mulher tola, ela destruiu, nem sempre. A mulher sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos? Sim, mas tem homens que destroem o lar nos primeiros dias e meses do casamento. E é lógico que quando falamos de autorresponsabilidade, a responsabilidade recai sobre um e outro, até porque a escolha deste par, nessa relação, deste casal, né, deste marido ou dessa esposa, realmente a responsabilidade da escolha recai sobre um e sobre outro. Mas, quando falamos que a mulher sábia constrói e a tola a destrói com as próprias mãos, nós estamos falando daquilo que realmente cabe à mulher como responsabilidade de lutar pela manutenção do seu lar e ela simplesmente abre mão disso, é isso que estou dizendo. Mas temos que entender que existem, nós vimos aí essa semana que passou um vídeo que viralizou, deixa eu puxar esse cabo aqui, uma pastora, né, uma mulher, falando sobre a violência doméstica e mostrando como isso realmente é algo que é quase que necessário, um diálogo mais profundo para fazer com que estas mulheres, hoje, Vaz falou um pouco sobre isso, mulheres têm sofrido nos seus lares, né, mães sofrendo violência psicológica, violência física, e emocional, todo tipo de violência, né? E simplesmente deixando com que as coisas perpetuem, né? Que as agressões, que as violências perpetuem. Não é isso que a igreja tem que propor, né? Já que nós ouvimos, eu desde criança ouço mesmo que a maneira como grandes líderes ou líderes vinham ou vêm se defendendo até aqui não toqueis nos meus ungidos. É um texto bíblico, é um contexto bíblico, não toqueis nos meus ungidos, né? É um texto que mostra que os ungidos, ou seja, os profetas, do Antigo Testamento, os profetas não deveriam ser desprezados, né, por Israel. Não toqueis nos meus ungidos e não desprezeis, né, as profecias ou os profetas. Então, aí esse texto vem, eu desde criança ouvi, olha, não toqueis nos meus ungidos, cuidado, ele é ungido do Senhor. E até pouco tempo atrás eu ouvi um grande líder religioso dizendo assim, olha, se o seu pastor, ele faz isso, faz aquilo, você sabe que ele é um adúltero, ele chega a falar essa palavra, você sabe que ele é um adúltero e não sei o quê, você simplesmente se cale e saia dali. Achei interessante essa fala dele, né? Você se cale e saia dali. Tá, só que nós temos visto o seguinte, que a violência praticada pelo homem, aquele que tem menor força, como a mulher, como a criança, ela deve realmente ser levada às bases mais altas da justiça, né, do homem. A gente sabe disso, e só que é uma coisa que, principalmente no meio religioso, é difícil falar, porque Paulo fala assim, olha, cuidado quando vocês forem levar esses problemas de vocês para a justiça dos homens, mas tudo isso não deve confundir a nossa mente. Violência física, violência doméstica, violência psicológica, deve sim ser levado, dar a César mesmo, levar a justiça de César mesmo, a justiça humana aí dos homens, para que isso realmente diminua pelo menos, diminua. A gente sabe que isso nunca vai acabar, mas que isso diminua. Agora, falando de sabedoria, falando de
sabedoria que constrói lares, falando de virtudes de uma mulher, das lições que uma mulher virtuosa pode transmitir e que esta mãe de Lemuel transmitiu para ele. Nós vamos fazer a leitura do texto na íntegra, né, do 10 ao 31, e vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem seus agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Isso aqui é um conselho que uma mãe deu a um filho, formatando ali, dentro deste conselho, pontos, lições que precisavam levar Lemuel a compreender ao que se refere uma mulher verdadeiramente virtuosa, que tem sabedoria para construir um lar. E dentro de todo esse texto, dentro de toda esta leitura, nós vemos que a sabedoria começa, esta sabedoria que constrói lares, ela começa com o temor do Senhor, descrito aqui no verso 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor é elogiada. Entendemos que aqui dentro desse texto nós vemos e está reservado muitos pontos. Dentre estes, a questão do temor do Senhor. E esse elogio não vem de homens, não vem dos outros, esse elogio vem de Deus. Apesar de a mulher virtuosa e exemplar ser elogiada pelo seu esposo, pelos seus filhos, mas o principal elogio vem de Deus. Assim como Deus elogiou a Jó, né? Aquele elogio que ele faz quando o diabo chega para destruir a vida de Jó, e ele diz: olha para ele, olha como ele é íntegro, olha como ele é justo, olha como ele é reto. Então, a mulher que teme o Senhor, que é o verso 30, será elogiada. Então, o primeiro ponto da sabedoria é esse, até porque aqui em Provérbios,
nós temos aqui no primeiro capítulo e no capítulo 9 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E nós vemos que um dos pontos que caracterizam uma mulher exemplar, uma mulher virtuosa, uma mulher que constrói, é o temor do Senhor, que não é medo. Às vezes o temor do Senhor é confundido com medo. A mãe de Lemuel, ela não está simplesmente dizendo, olha, essa mulher precisa sentir medo do Senhor. Ela está dizendo que essa mulher, ela deveria ser alguém que honrasse, que respeitasse tanto ao Criador, ao ponto de obedecer todos os seus preceitos. Isso é temer ao Senhor, é respeito, é honra, é dedicação, é observar aquilo que a palavra coloca como preceito, como mandamento. E então, quando esta mulher aconselha o filho Lemuel que a beleza é enganosa e formosura passageira, ela no mesmo contexto ela diz, mas a mulher que teme o Senhor é elogiada. Ou seja, ele ensina, ou ela ensina Lemuel, que a beleza, a formosura, aquilo que é visto aos olhos, vai passar. Não estou dizendo que não é importante. Nós não temos também que simplesmente falar, olha, a beleza no sentido daquele que vê, daquele que olha, né? A beleza não é a beleza que a mãe de Lemuel achava, ou que o pai, ou que um parente, olha, esta é bela para você. Não, é a beleza dos olhos, a beleza vista pelos olhos dele. O belo, ele não é simplesmente belo por si só, ele é belo dependendo de quem o olha, de quem o vê. Entende? Então assim, às vezes a gente pensa assim, olha, algo é bonito para mim, às vezes não é bonito para você. Então não é que o objeto, a pessoa, seja lá o que for, seja bonito e seja atrativo, mas são os seus olhos. A beleza está nos olhos daquele que vê. Existe esse ditado e é verdade. A beleza está nos olhos daquele que vê. Então, às vezes, um jovem chega, olha, o que você acha daquela menina? Não gostei. Puxa, mas eu gostei. A beleza está nos olhos do que vê. Só que a beleza e a formosura vai passar. E é o que ela estava ensinando. Mas a mulher que teme ao Senhor, isso, ela diz em outras palavras, isso continua. Então, procure alguém que teme ao Senhor. E nós estamos dizendo não apenas aqui aos jovens, aos rapazes ou às moças, mas nós estamos dizendo às mulheres, às mães, aquelas que já são mães, aquelas que serão mães, aquelas que já não podem mais ser mães, mas desejaram ser e acabaram investindo aquele sentimento materno, às vezes num sobrinho, às vezes numa criança ali, ou foi para a adoção e de alguma maneira ali fez com que aquele sentimento materno fosse aflorado de uma forma ou de outra. Então nós não estamos simplesmente dirigindo às mães, mas estamos dirigindo às mulheres que já são sábias, às mulheres que já são virtuosas e aquelas que precisam olhar para dentro de si e buscar dentro de si o quê? Esta virtude que mãe de Lemuel estava sugerindo para ele. Temor do Senhor faz com que esta sabedoria que constrói lares comece aí. E o próximo ponto dentro deste texto é o caráter, que está entre o verso 10 e o 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Nós vemos aqui, porque às vezes se nós pegarmos esse texto, enfatizarmos o texto apenas, e colocarmos, olha, como você tem que ser, às vezes vai ficar difícil, e vai pensar assim, mas essa mulher está procurando perfeição. Não é. Ela está mostrando para Lemuel o seguinte, que não é a perfeição de alguém, não é a beleza, não é a formosura, é o temor e o caráter. Esta virtude que a mulher precisa ter, gente, hoje nós estamos mostrando,
indicando e apontando mais para a mulher, por quê? Por causa das mães. Mas eu não quero simplesmente voltar aqui a palestra para as mães, eu quero voltar para todas as mulheres, que já são, que serão, que já não podem ser mais, mas que procuram realmente ser virtuosas. Qual que é a característica da mulher virtuosa? Dentro destes pouco mais de 20 versículos, a mãe de Lemuel vem mostrando: temor do Senhor, caráter e não perfeição. Ah, mas como assim? Você nunca vai encontrar uma mulher perfeita nas suas ações, nem um homem, até porque estamos aqui caminhando, progredindo para uma perfeição na eternidade. Mas nós estaremos sim falhando, reconhecendo os nossos erros, e o caráter está simplesmente envolvido nisso. Quando erra, assume os erros, corrige, pede perdão. Isso é caráter. É esta que é a mulher virtuosa, que tem sabedoria para construir os lares. E o próximo ponto é responsabilidade, que está entre os versos 13 até o verso 19. Ela escolhe a lã, o linho, com prazer trabalha com as mãos, como, não os navios, mas como navios mercantes, traz de longe suas provisões. Então a responsabilidade de uma mulher virtuosa honra a Deus. Honra a Deus, honra o marido, honra a família. Por quê? Porque a responsabilidade traz provisões para dentro do lar. E às vezes, falando de responsabilidade, às vezes vem a pergunta, né? Como é que está esta estatística de mulheres, de homens? Às vezes tem um texto bíblico que fala que um dia 7 mulheres buscarão para si um nome, né? E um homem para ali tirar o opróbrio, né? Da vida delas. Então assim, olhando para a estatística hoje, eu fico pensando, meu Deus, como Deus é perfeito. Olhando para o mundo hoje, se formos olhar para o Brasil primeiramente, nós vamos ver que aproximadamente há uma quantidade quase que semelhante de homens e mulheres. Ah, não, mas eu não acredito, não pode ser, tem muito mais mulher do que homem, e enfim, cada um vai dizer uma coisa, mas a estatística não erra. É aproximadamente 51% de mulheres contra 49% de homens. Então, assim, é uma quantidade muito... E eu fico pensando a perfeição do nosso Deus. Porque se Deus fosse simplesmente deixar que nós escolhêssemos, vai ser menino, isso estaria tudo muito confuso. Isso não estaria nestes números. Mas Deus, na sua sabedoria e graça, Ele faz com que as coisas estejam bem, mas bastante equilibradas. Só que, na verdade, nasce no Brasil mais homens do que mulheres. Mas por que tem mais mulheres do que homens? Porque os homens, por serem um pouco mais afoitos, acabam perdendo as suas vidas mais também do que as mulheres. Então, existem no Brasil, se formos fazer uma estatística, mais mulheres, 1% a mais, ou seja, 51 a 49, quase empatados. E a nível de mundo também é muito próximo, só que no mundo, a nível geral, mundial, existe um pouquinho mais de homens do que de mulheres. Mas por que estou dizendo isso? Porque a responsabilidade que a mulher tem no lar, ela deve ser semelhante à responsabilidade que o homem tem. Por que eu estou dizendo isso? Já que a mulher, ela é apresentada por Pedro como alguém com maior fragilidade, né? Um vaso mais frágil. E quando Pedro fala que a mulher, ela representa um vaso mais frágil, ele não está simplesmente diminuindo a mulher, ele está dizendo sim que as características, a fisiologia da mulher faz dela sim
um vaso mais frágil, nada de ser mais fraca, não é isso. Um vaso mais frágil em que sentido? E a gente pode confirmar isso através dos jogos, das disputas. É possível colocar um jogo de futebol de homens contra mulheres? Uma Copa do Mundo, né? Botar, vamos pegar a Copa do Mundo e homens vão jogar contra mulheres, né? Pode até colocar mulheres inseridas ali, mas colocar um time de homem contra as mulheres, é justo isso? Por que não é justo? Porque elas são mais frágeis. Não estou falando nem de força ou fraqueza, porque às vezes tem mulheres mais fortes que homens, no sentido de força até, mas a fragilidade está na sua fisiologia, e Pedro já sabia disso 2000 anos atrás, e que elas precisam ser tratadas como um vaso frágil. Como que se trata um vaso frágil? Você pega ele e joga lá, né? Quando você compra um vaso frágil, chega ali na caixa, frágil, o que você faz com ele? Você pega com todo cuidado, coloca ali em cima da mesa, abre com todo cuidado, trata aquilo com o maior cuidado possível, é assim ou não é? Pedro estava dizendo isso aos homens, trate com cuidado, frágil. Não estava subestimando as mulheres, mas falando da sua fragilidade. Para que o homem pudesse entender que ali aquela mulher precisava ser tratada de uma forma diferente com que se trata um homem. Então a responsabilidade dentro do lar, dentro da casa, que esta mulher aqui descrita pela mãe do rei Lemuel, né? Ela diz aqui, olha, ela escolhe a lã, ela traz de longe suas provisões, antes de clarear o dia ela se levanta, prepara a comida, ela avalia o campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Eu achei tão importante isso aqui, com o que ganha, planta uma vinha. Por quê? Porque quando se planta algo, você vai colher 100, 200, 300 e até 1000 vezes mais do que aquilo que você semeou. E às vezes nós falhamos em ter mulheres que consigam, em vez de aquilo que ganha, gaste tudo, estamos falhando em ter mulheres que aquilo que ganha, e eu não estou dizendo que às vezes ela ganha até o marido, mas ela não consegue ajudar o marido a administrar, equilibrar as despesas. Aquilo que ganha, investir também. O que ela estava fazendo aqui? Ela ganhava, comprava um campo, ou seja, ela investia. Ela ganhava, ela plantava uma vinha, ela investia. Em quê? Tem tantas formas de investir. Ah, mas não sobra, pastor, não tem nada. Olha, se o marido e a mulher, ou se essa mulher está só, seja lá o que for, se eles se unirem e falar, vamos equilibrar as despesas, é possível sim. É um pouquinho, mas é possível sim. Afinal de contas, isso que ela está dizendo aqui não é impossível. Isso aqui é possível. Ela estava aconselhando o seu filho a encontrar uma esposa possível, sim. E no verso 20, ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. O que ela é? Generosa. Então, gente, observe, principalmente as mulheres. É lógico que isso aqui, homens precisam se atentar para isso. Mas o temor do Senhor desta mulher, fazendo com que ela seja elogiada. O caráter que essa mulher tem, fazendo com que o seu marido confie nela. A responsabilidade, ou seja, a autorresponsabilidade de ver a sua casa e entender, eu tenho responsabilidade sobre isso aqui. A sabedoria, ela avalia, ela ganha, ela compra um campo, ela entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, sua lâmpada fica acesa durante a noite. Gente, sabedoria. Sabedoria
é esperar para falar, sabedoria é entender que não é a hora de ter aquele diálogo, sabedoria de conversar com o marido, sabedoria de conversar com os filhos, sabedoria de agir com os familiares. Às vezes falta tanto sabedoria que, às vezes, a sogra e a nora, vivem em um pé de guerra todo o tempo. Falta de sabedoria, tanto de uma parte como da outra. E nós estamos vendo aqui, hoje, no Dia das Mães, que existe sim a possibilidade de haver um lar construído através da sabedoria, da virtude, do exemplo de uma mulher que teme o Senhor. Ela é generosa, ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. O verso 26 mostra que esta mulher usa de palavras sábias para ensinar com amor. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Aí você pode pensar assim, parece tudo uma grande utopia, sabe? Porque olha, acumular temor do Senhor, acumular generosidade, acumular caráter, responsabilidade, sabedoria, palavras sábias, tudo numa pessoa. Bom, a palavra de Deus diz o seguinte: se você está com falta de sabedoria, pede a Deus que Ele te dá. Se não existe sabedoria é porque você ainda não pediu. Se não existe temor do Senhor é porque você ainda não compreendeu que honrar e respeitar a soberania de Deus e aquilo que Ele tem para nós, talvez você entenda ainda que temor do Senhor é ter medo de Deus. Olha que Deus vingativo, olha que justiça que Deus faz contra aqueles que o decepcionam, e não é nada disso. O temor do Senhor não é medo, medo vai te afastar, e o temor do Senhor vai te aproximar. O medo vai te afastar de Deus, o temor do Senhor vai te aproximar de Deus. E nós vemos que aquela que fala com sabedoria e ensina com amor, é aquela que constrói o lar com virtude, com exemplos, com sabedoria, com temor do Senhor. Mas o meu lar já chegou no estado, às vezes nós estamos falando com pessoas que têm o lar já num estado que muito provavelmente não tenha mais como ter uma solução. Parece que não tem mais uma solução, não tem jeito mais. Tem sim. Para tudo tem uma solução. Em primeiro lugar, a oração, a intimidade com Deus, o pedido de mudança e transformação do coração, tanto de um quanto de outro. Agora, abre parênteses, eu estou falando daquilo que visivelmente ainda tem solução. Porque, como nós já dissemos, se existe violência, se existe agressão, se existe ações que passam dos limites normais de uma conversa entre casal, então já não é mais isso, já não cabe. Continua orando, mas é preciso, gente, enquanto as mulheres não fizerem o que precisa ser feito diante da lei do país, perante as injustiças que acontecem dentro do lar, isso vai perpetuar mesmo. Vai perpetuar, vai continuar, vai prosseguir, vai piorar. Por quê? Porque é o vaso mais frágil. Vamos pegar uma disputa de braço, não vai dar conta. Ele dá um tapa aqui, vai ela dar um tapa para ver. É muito injusto. Essa guerra de braço é muito injusta. Então, quando chega nesse ponto, sim, leva a delegacia do seu bairro e faça o que tem que ser feito. Contudo, existe sim situações que cabe ali, olha, vamos orar, vamos levar diante da igreja, vamos fazer aqui uma campanha de oração, vamos salvar esse casamento.
Vamos salvar esse lar, vamos colocar esse lar de volta nos trilhos. Há possibilidade, sim, não há agressões, não há brigas, não há xingamentos. Não, tá? Dá para orar, dá para esse marido mudar o coração, quebrantar o coração, dá para essa mulher trazer esse coração de pedra, transformá-lo num coração de carne, dá para mudar, sim. Eu digo que dá, porque eu já vi. Mas não estou dizendo simplesmente, a gente não pode generalizar quando fala de casamento, não pode. Se nós formos generalizar, a gente machuca, mais ainda pessoas que já estão sendo machucadas. Existe um centro. O perigo é quando essas... às vezes só porque o marido falou que não vai comprar algo para ela, e ela, olha, o jeito que está meu casamento, não é isso. O verso 28 até o 31, que é o final, mostra os filhos elogiando ela, o marido elogiando ela, e o mais importante de tudo, ela recebendo a recompensa tão merecida de Deus. Eu pediria encarecidamente a vocês, mulheres da Unidos em Cristo, não só mães, vocês solteiras, vocês casadas, vocês que vão se casar, vocês que são mães, vocês que ainda não são, vocês que não serão mães, mas que tem no coração um sentimento materno muito profundo. Observe esse texto com muito carinho. Observe as características desta mulher, não está aqui à toa não. É o último capítulo do livro de Provérbios. E eu não estou simplesmente sugerindo que vocês peguem tudo no lar. Parece que essa mulher pega tudo para fazer. Só que se você vê, não, o que ela faz com que o seu marido seja respeitado entre as pessoas. E é aqui que eu queria chegar. No 23. Como que o seu marido será respeitado entre as pessoas, se você não o respeitar como seu marido? E eu não estou dizendo para você obedecer, gente, é tão sutil, quando nós começamos a falar de marido e mulher, que fica parecendo assim, olha, o pastor pediu para que você obedecesse, a mulher obedecesse o marido. Não, até porque nem Paulo pediu para a mulher obedecer ao marido. É porque às vezes a gente lê muito assim, com a tendência já machista, né, de, Paulo mandou as mulheres obedecerem. Não, o termo sujeitar-se não é o mesmo que obedecer. Paulo fala para os filhos obedecerem, Efésios capítulo 6 fala, filhos, obedeçam aos seus pais. Mas em Efésios capítulo 5 ele fala para que a mulher se sujeite. Sujeitar-se a quem? Ao marido que a ama. E que tem nela, Paulo chega a dizer assim, olha, aquele homem que trata você melhor do que a ele mesmo. Sujeite-se a ele. O que é sujeitar-se? Não é simplesmente obedecer ao que ele mandar, mas sujeitar-se no sentido de obedecer aquilo que a Bíblia está dizendo lá no princípio, que a mulher foi criada, foi formada para ser uma adjutora, alguém que vai somar, alguém que ao conectar-se ao marido, vai ser alguém que soma, que ajuda ali, braço a braço, ombro a ombro, ao lado ou atrás de um grande homem. A Fátima não aceita que é atrás. Ela diz que é ao lado. Tem gente que fala que é atrás. De um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu concordo com você, é ao lado. Atrás? Não pode ser atrás. Ou você acha que é atrás? É do lado. Ao lado ou atrás, não importa. O importante é que
ao lado ou atrás de um grande homem, há uma grande mulher. Atrás no sentido assim, né? Quando você olha para um homem bem sucedido, você vai ver que por trás, agora achei a palavra certa, por trás, não é atrás, é por trás, ou seja, quando você vê sucesso de um homem, procure saber quem é a esposa e o que ela fez para que ele chegasse até aquele ponto, né? Porque vai ter. Então nós estamos falando com uma variedade muito grande de mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres que são mães, mulheres que foram órfãos, né, ou são órfãs desde novinhas, mulheres com características diversas. Mas uma coisa eu digo: se você não respeita o seu marido, muito provavelmente uma das características da mulher virtuosa que faz com que essa sabedoria, essa virtude, esse caráter construa lares, muito provavelmente este lar não será realmente construído nas bases destas características que acabamos de ler. Respeita ele como seu marido, ele tem suas falhas, aquelas falhas aceitas, né? Dentro de um casamento, aquelas falhas que são aceitáveis dentro de um casamento. Respeite a sua esposa como a mãe dos seus filhos, como sua esposa, como a mulher, como a rainha do lar. Respeite o seu marido. Pastor, mas eu respeito. Às vezes numa ligação com uma amiga acaba com o marido, destrói, fala de coisas de cama. Será que o marido vai ser respeitado na porta da cidade? Lá era a porta da cidade, né? Hoje, será que o marido vai ser respeitado nas vizinhanças, na igreja? Não respeita e quer receber respeito. Então, um verso muito importante é: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Vamos respeitar os pais. Vamos respeitar esse pai dos seus filhos. Vamos respeitar esse homem que tem falhas, mas tem lutado para ser melhor. Quando, pastor? Quando você for conversar nas suas conversas de roda, com as suas amigas, com as pessoas, respeita ele. Exalta ele. Como o pai dos seus filhos. Como aquele que fez de você mãe. E ao contrário é verdadeiro: homens, respeite suas esposas como realmente um vaso mais frágil, trate elas como algo realmente que é bem mais frágil que você, não a use, não use simplesmente essa mulher para satisfação dos seus prazeres, mas a respeite nas suas fragilidades, nas suas mudanças hormonais, né? Gente, todo mundo sabe como ter um lar construído na rocha. O problema é quando desanda, é quando começa a prática daquilo que você sabe onde vai levar. Eu digo uma coisa: não xingue seu marido, não xingue sua esposa. Nossa, pastor, mas que loucura, será que tem alguém aqui que faz isso? Não, ninguém faz isso. Eu só estou falando para que isso não venha acontecer. Não xingue, não desrespeite. Nós estamos falando de virtudes, nós estamos falando de conselhos, de características, de mães, de mulheres, e envolvendo também homens, trazendo o quê? A sabedoria que compõe o temor do Senhor, o caráter, a responsabilidade, a generosidade, palavras sábias. É isso que vai fazer com que os lares da Unidos em Cristo, de você que está participando conosco, continue firmado, construído sobre rocha. Para de brincar com o seu casamento. Pastor, com quem você está falando? Nem sei. Para de brincar com o seu casamento. Para de tratar seu marido da forma como você está tratando. Para de tratar ela da forma como você está tratando. Para de desrespeitá-la nos seus momentos
que requer a intimidade dela. Para de desrespeitá-lo nos momentos que ele requer a intimidade dele. Puxa vida, parece que depois que casa, sim, existe ainda intimidades. Existe ainda aquele momento em que o marido quer estar ali, só, reflexivo, pensativo. Existe um momento que a mulher quer estar só também. Gente, isso é natural do ser humano. Não pode, o que você está pensando? Eu queria saber o que você está pensando, você está tão calado, em que você está pensando? Aí já vai no celular, vamos parar com essa falta de respeito. Pega o celular, deixa eu ver com quem ele está conversando. Gente, que é isso? Não estou dizendo que não possa, pode, celulares devem ser abertos para o casal, mas ficar pegando, vamos ver com quem ele conversou hoje, que baixaria. Vamos ver com quem que ela conversou hoje, deixa eu ver aqui o que ela falou. Dentro da vida de um casal, não tem que ter senhas realmente, não tem que ter nada disso, mas qual o motivo que você está querendo olhar? É desconfiança? É ciúme? Qual o motivo? Isso tudo é para que nós tenhamos paz, só isso. Não estou falando essas coisas para que nós tenhamos mais problemas em casa, é para que nós tenhamos paz. Eu tenho certeza, irmãos, que não é o que eu digo, mas é o que a palavra de Deus está dizendo, que se nós seguirmos esses conselhos dessa mulher, que nós não sabemos quem é, dadas a esse homem, nós vamos conseguir trazer o nosso lar mais bem estruturado. E eu convido vocês a se colocarem de pé, e que nós venhamos fazer uma oração, para que nós venhamos entender realmente, já lemos tanto isso aqui, tanto. Maridos, amem cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo, a igreja. Portanto, cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Que marido é esse? É aquele marido que ama a sua esposa. Que mulher é essa? É aquela mulher que trata o seu marido com respeito. Então aí é um círculo, ou um ciclo. O marido ama, a mulher respeita. A mulher respeita, o marido ama. Parece fácil, mas é algo que nós devemos trabalhar dia a dia. Convido você para fechar os seus olhos. Pai Celestial, sabemos, ó Pai, que conselhos muitas vezes machucam até, mas não são meus os conselhos, são conselhos bíblicos, são conselhos que sugerem que tenhamos mais temor do Senhor, são conselhos que nos ensina que caráter não é simplesmente apresentarmos uma perfeição superficial, mas representar aquilo que de dentro sai para fora de forma natural, e nós não simplesmente vivemos de máscara, de algo que não é verdadeiro, mas aquele caráter realmente de Cristo em nós, e que nós possamos ter a responsabilidade do nosso lar compartilhada. Marido e mulher tenham responsabilidade de compartilhar a sustentação do lar. Marido e mulher se responsabilizem, tenham sabedoria nas palavras sábias para poder manter aquela relação de pé. Marido e mulher tenham paciência
obediência, tenham temor do Senhor, tenham em si intimidade com Deus, para que Deus esteja naquele lar, que Deus esteja no seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua cama, que Deus abençoe o seu lar, que Deus te ajude a vencer esta prova, que Deus transforme o coração deste marido truculento, que Deus transforme o coração desta mulher que já se enrijeceu como uma pedra, que Deus transforme estas famílias, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que estas famílias sejam protegidas, que estas mulheres sejam guardadas, que estes homens sejam guardados, que nós possamos amar mais nossas esposas, que as esposas possam respeitar mais os seus maridos, ó Pai, e que nós possamos viver em união, viver em paz, viver em harmonia, ó Pai, até que o Senhor venha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nosso Deus. Se o seu marido está aí, mulher, dá um abraço nele, aí bem apertado, diz: Deus te abençoe. E o marido diz aí para a mulher: mulher virtuosa. Aí você lê, né? É o verso 30. O verso 30 diz assim, quando ele elogia ela: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Ei, que beleza, hein? Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E agora eu peço que todos se abracem, tá? Fiquem de pé e se abracem. Abraça alguém mesmo, com consideração, com carinho, com amor. E diga e fala: olha, Deus continue te abençoando. Mulher virtuosa, homem virtuoso, marido amável, filhos, que Deus continue abençoando a todos vocês, e que a graça repouse no seu lar, viu? Que haja graça. Olha, essa semana, Deus trabalhando no seu lar, trazendo mais graça, mais paciência e mais amor. Um abraço a todos.